Cadê o Budinho? Aqui, ó. Se você quiser, eu não vou dar meu Budinho para você. Eu vou entrar por ali. Tá voltando aqui. Vou abrir para pergunta, tá? Né? Mas o tema de hoje é para relaxar, sentir-se bem, para a gente ver também um lado existente. Ele não é para todos os seres encarnados ou desencarnados, quando estão encarnados ao irão desencarnar, porque a gente está falando aqui de... Quando eu falo de dimensão superior, sinceramente, estou falando acima da quinta dimensão. Daqui a quarta não vai ter, até vai, mas a quarta são seres que escaparam não vão ficar, mas não necessariamente foram usados com as melhores notas em sentido consciencial. Né? Ainda estão, naturalmente, não tem nenhuma culpa, não tem nenhum eu, mas cometidos, conectados às suas próprias dificuldades. Lembra que tristeza demais é umbigo, alegria demais também é. Então, quando você traz para o meio, quando diz felicidade, é estado de plenitude, estado de paz, estado de lugar tranquilo, um lugar onde você vive num ambiente onde você não tem medo, onde os seres são amigáveis, onde, eu vou falar disso, onde há uma gentileza no ar. Os seres aprenderam a ser gentis, são gentis na vida, não são rancorosos, não são malvados, não são pessimistas, eles não têm visão, usam a inteligência para um lado legal, são super inteligentes, mas são inteligentes entendendo a situação positiva, entendendo que faz parte de contexto, ajudando, vendo de fato ajudando, não só teoricamente. Tá? Então, ele está falando de um local onde, literalmente, os mortos, entre aspas, que conectadamente, logicamente, os mortos somos nós, em relação à consciência, porque eles abrem a consciência e te apagam, os mortos são mais felizes do que a gente. E a gente é um estado transitório, eles também não estão ali para sempre, mas nós também não estamos aqui passando por isso por acaso. Muitas dos nossas capacidades espirituais estão adormecidas aqui, incluindo a nossa inserção em ambientes onde eles são mais perigosos. É como se eu pegasse você e você morasse numa chácara distante e pegasse você temporariamente e colocasse no centro da cidade. E você vai ficar um tempo aqui. Assim é a encarnação. Ali no centro da cidade tem pessoas estranhas que ficam bebendo nos bares, pessoas que brigam, pessoas que discutem, pessoas agoniadas, pessoas ligando o som alto, assim. E você está acostumado a ficar na fazendinha ali, não é que seja melhor, né? É simplesmente um ambiente onde você gosta de estar, mais distante, tomando seu chazinho. Esses são os seres que habitam as dimensões mais altas, tá? Não faz muita diferença em vários aspectos, literalmente. É tudo que a gente, apesar de ser importante questionar, eu sempre falo isso, a gente acredita. Algumas coisas são secundárias. São secundárias porque elas simplesmente são, não é como se você falasse assim, eu não acho que minhas células entrem em mutação. Eu não acho que exista pressão sanguínea, apesar de isso serem dados comprovados. Eu estudo medicina, sei disso. Esses são dados, são as coisas que existem na nossa consciência em algum local, e tem seres assim, dessa forma. E é secundário porque, apesar de fazer diferença para a sua vida, não faz diferença para a coisa em si. É como o universo que está lá e nós estamos aqui vivendo filosoficamente. Antigamente, um homem olhava para o universo e falava, a lua é Deus, o Sol é um Deus também, e aí nós somos seguindo alguma coisa, como nós, seus próprios, há poucos séculos atrás, não acreditavam que existia, que a Terra era o centro do universo e outras coisas. Então, é secundário. O universo sempre esteve lá vivendo do jeitinho dele, seguindo, seres estavam lá, e o que a gente acredita não faz muita diferença. Apesar de ser relevante pelo fato de que nós temos que questionar aquilo que está sendo falado, para não fazer da nossa vida uma viagem na maionese. Então, assim, quando a gente está aqui estressado, com conta de luz, trânsito, quando a gente ainda está aquela conta, você deve ter comido pizza esse fim de semana. Não minta não, que eu sei. A conta vai chegar, seja a conta do bucho, seja a conta do cartão de crédito, ou do valor que foi embora na sua conta. Tomou uma cervejinha, alguma coisa. Lá em cima, eles literalmente estão sentindo, lá em cima, entre aspas, é tudo interligado, uma certa tranquilidade, como se todo dia fosse um dia, sabe, quando você era criança e você não se preocupava com detalhes, de repente você criou adultos e os boletos chegam, tá? São dados e relatos não só de uma pessoa, também não só meu, que deram uma chegada nesses ambientes e conseguiram trazer as rememorações para cá. Alguns são psicografados, outros não são, e outros tantos de vocês têm
condição de fazer isso, tá? É como se ele tivesse passado a vida inteira sofrendo com dieta da proteína, de repente, lá você até come, pra você ter ideia, o espírito ele come e não sofre, não da forma como a gente entende, mas o corpo astral, o bucho astral, não engorda. Só isso aí que é legal. Um dos livros que eu vou usar bastante aqui, eu saí um pouquinho do nosso lá, mas apesar de eu vou falar dele em alguns aspectos, vai ser o livro da Patrícia, tá? Justamente pelo fato de Violetas na Janela, tá? Pelo menos pelo fato de que traz algumas sensações diferentes do nosso lá, onde o André Luiz passou pelo umbral, a Patrícia não. A Patrícia desencarna, e desencarna numa situação difícil, aos 19 anos, com um AVC, tá? E é um acidente vascular cerebral, fulminante. E ela não cai no lugar, tá? Ela acordou mais animada ainda do que apesar do sofrimento do processo da desencarnação, apesar da saída aqui. A Patrícia também, ela nasceu num berço, na história do livro, espírita. Não, isso não quer dizer que ela vá para um mundo melhor, mas ela nasceu no local onde ela ia todas as semanas, o pai dela era diretor de casa espírita, ela ia sempre para lá, estava sempre nesse meio, então a casa dela era energeticamente cuidada, ela tinha uma determinada base, e ela era um espírito conectado a situações voltadas aos pais, então ela já veio dentro disso. Então ela relata aqui, sentia-me extremamente bem, ouvi a voz do meu pai, Patrícia, filha querida, dorme tranquila, amigos velam por você. O pai dela, fora do corpo, em prece, ela conseguiu ouvir a voz do próprio pai, e ela, no momento que ela acabou de desencarnar, ela simplesmente era um sono muito profundo, muito gostoso, despertava, olhava, ela acordou extremamente bem quando despertou. Quando foi a última vez que a gente acordou extremamente bem? Difícil de entender isso, né? Que sono é esse, né? Às vezes, que sensação é essa de acordar? E às vezes eu sinto que nós estamos numa média um pouquinho melhor, mas não extremamente positivo. Já percebeu que às vezes você vai despertar, você desperta e fala, cara, velho, tem que ir. E tudo pesa ao redor. Essa sensação, parece que tem uma sensação que eu sinto, que eu sei que é o umbral me pegando. Às vezes eu desperto, e às vezes está aquela calma assim, que fala, cara, tá qualquer dia, segunda, terça, não tem dia, sexta, sábado. Tem dia que parece que começam a entrar intrusões, pensamentos estranhos no meio do sono. Aí eu começo a lembrar de um cachorrinho que não sei o quê, eu começo a lembrar de uma situação que eu deveria ter feito, de uma responsabilidade que eu não tô. Olha, fulano nessa hora já tá no carro, eu tô aqui dentro. Então eu dou um pulo da cama e saio não sei se quem mais tem essa loucura, eu tenho. Você sai, e esse é um umbral nos pegando. Essa sensação, queria que você soubesse dela, eu já refleti muito sobre ela. É a sensação do ambiente. O que acontece? A média dos seres que estão aqui é um grande acúmulo de preocupações desse nível. É dinheiro, vamos lá, não sei o quê, é saudade, é emoção, é raiva, é problema, é emprego e tal. E aí vai a relação que foi embora, e acordar, e não sei o que vou fazer, depressão. Não, são todos, mas sempre tem dentro do coração uma coisinha. Isso vai criando pequenas irradiações que vão encaixando, criando uma média, e nós estamos envoltos nisso. Essa sensação não aconteceu no momento que a Patrícia estava dormindo, por quê? Não existia, a não ser que a própria alma dela estivesse em estado de desarmonia, o que não corresponde à ida para uma quinta dimensão. Lembrando que as 3 primeiras frequências são, junto com a Terra física, são frequências consideradas inferiores, porque se aproximam de emoções inferiores, de sensações mais mesquinhas, de aprisionamentos em coisas banais, sei lá, meu carrinho da Shopee. Apesar que a Shopee, as coisas são mais baratinhas, não chega a ser ó. Mas fica preso. Uma coisa é você ter a vontade de fazer uma aquisição, outra coisa é você ficar preso nela. Quando você acorda num lugar desse, os seres que moram ali, eles estão transmitindo harmonia constantemente. Cara, a gente não tem ideia do que é isso. Eu vou dizer, para você ter noção do que é a dimensão superior, se ela existisse aqui. Você seria convidado por qualquer ser que existe não existiria digamos, eu estou preocupado, não sei o que, vem cá, o cara simplesmente chega como se fosse assim, ele mora num jardim tranquilo, tem um quarto, isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando isso para você, aconteceu de uma amizade, na correria, antes de eu parar a medicina, alguma coisa eu já sabia que o bicho ia pegar, para mim, que estava ficando muito turbulento as coisas ao redor.
eu fui convidado, eu tive foi um sonho inicialmente, depois eu fiquei muito lúcido. Eu despertei uma senhora de uma dimensão assim legal, tá? Eu estava bem agoniada, correria aqui embaixo, fomos lá e não dormia e fazia as coisas e tem que ir tal. Não dormia, e só estudava, estudava, vinha para aqui, gravava, voltava. Minha vida estava presa assim num negócio que não era, não reclamo, mas faltava respirar. E aí o que acontece? Isso tudo vinha ao redor de mim. Eu ainda comecei a andar nos ambientes dos hospitais, em SUS, e que frequentar várias dificuldades. Aquilo começou a vir de um jeito tão forte, eu precisava administrar coisas que eu não tinha conseguido, era uma nova realidade. Aí essa senhora falou assim para mim, eu não sei quem é essa senhora, ela me levou até um quarto, uma casa bonita, era uma casa antiga, bonita, acho que deixa eu ver se eu guardei a imagem da casa aqui, que eu fiz, era um quarto assim, lembrou? A casa era toda de pedra, assim, tinha uma varanda enorme, não tinha isso aqui, tinha grama na frente, tá? Era no térreo, apesar que aqui parece que era no primeiro andar. Ela me levou nesse local, uma casinha, um quartinho bem bonitinho, cara, na frente dela, e falou, ó, toda vez que você estiver agoniado, você pode vir para cá. Só vir para cá e deitar. Você não precisa pedir convite, não precisa também desencarnar. Foi a hora que eu despertei a consciência. Só venha e deita aqui um pouquinho. Então eu tenho isso aqui, eu fiz disso a imagem, porque meu celular formatou e saiu. Eu fiz essa imagem aqui, a imagem de capa do meu celular, tá? Deve ter algum lugar aqui que mudou depois da formatação. Para poder lembrar disso enquanto eu estava na correria. Era um lugar para deitar. Então, esse lugar, você não tinha preocupação com conta. Existia um lugar para você estar. As pessoas são convidativas. Sabe quando a pessoa fala, vem para cá, larga isso tudo aí. Não se desespere, está tudo bem. Sabe quando a pessoa fala isso para você? Só para você ter noção, os moradores desse ambiente são assim. Esses são eles. Eles são parece que eles são convidativos, eles são gentis, eles transmitem. Sabe que você está perto de um ser que ele transmite para você segurança? Na segurança em tudo. Sua alma até calma, parece que você só sente isso quando você era criança, porque você ainda tinha inocência, que é a falta do conhecimento sobre o ambiente onde você está. Então, esse é o ambiente que a Patrícia acordou. Este foi o ambiente que ela acordou. Nessa tranquilidade. A sensação de segurança, ela é uma muralha, é uma barreira. Ela pega você e você se desliga assim, parece que vai tudo embora. Diferente de você estar no ambiente onde parece que todos são cobradores. É isso que a gente está. A gente está tanto nesse ambiente que a gente não acredita que existam lugares como esse. Isso é a pior tristeza que pode existir. A falta de fé num mundo melhor. Porque fica parecendo um religioso maluco. Por isso que a capa desse vídeo parece até aquelas capas das Bíblias evangélicas antigas. Na hora que eu fiz, eu falei, cara, ficou igual, vou deixar. Porque ficou exatamente e literalmente, que está aqui, não vou pegar, vai ser difícil agora. Fiz no outro computador. Até dá aqui. Literalmente pensando num ambiente de paz, num ambiente de... E essa é a sensação que eu tenho há muito tempo dessas dimensões, mas as dimensões quem faz são os seres tecnológicos, bonitos, brilhantes e calmos. E essa foi o ambiente, tá? Eu lembro que a Patrícia, ela despertou do quarto, assim, encontrou umas coisinhas azuis brilhantes na frente dela, assim, né? Ela achou que eram tão bonitas, tão coloridas, não por acaso eu coloquei a cor azul aqui hoje. Eram tão... que ela comeu. E era uma flor que tinham colocado para ela ali. E era gostosa. A sensação que ela teve, ela foi lá e comeu a flor. Você vê que interessante, tão bonitinho, tão brilhoso, tão cheio de sensações positivas de quem as colocou ali, diferente de uma coisa aqui. Lá, a energia das coisas, elas aqui também, tá? Ela também, inclusive uma pessoa que se alimenta, que faz almoço, ela faz uma alquimia. Por isso que a gente tem iFood, essas coisas, a gente pede muito a capacidade de uma pessoa fazer com carinho
alguém que realmente, ó, eu vou cozinhar para a gente, alguém que mexa na comida, aquilo tem energia, só que a gente não sente. Hoje em dia a gente pega a média, a gente pede muito, não só na qualidade nutricional, que hoje em dia é muito falado, das comidas congeladas, outras coisas, mas da qualidade energética, que é a nutrição espiritual daquilo, que não pode ser sentida. Então você pega, a energia que você pega, ela pegou uma coisa azul assim, e ela comeu aquilo, ela sentiu prazer quando ela fez isso. Então, que interessante que aquilo não era uma sobremesa. Imagina você ver as flores bonitas, nossa, uma trufa de chocolate diferente, vai lá e devora. Aqui no Brasil, você comer flor aqui, você vai para o hospital. Mas, assim, só para você ter ideia que interessante. Outra coisa interessante era que, no momento que ela desencarna, a galera espiritual que a recebeu pegou no guarda-roupa dela, junto com as imagens, guarda-roupa mental dela, as roupas que ela se sentia melhor. Então, quando ela chegou lá, as roupas que ela usava estava num guarda-roupazinho arrumado para ela. Que interessante isso, não? Era a roupa dela. Sabe que você está acostumado a usar uma camisa tal, um jeito, um casaquinho, que está frio aqui. Você está acostumado a usar um tipo de bermuda, de chinelo, o jeito que você se sente bem, o jeito que você se arruma. Cara, é tão bonitinho isso. Quando ninguém fala para você, você vai na casa de uma pessoa, olha, tem uma toalhinha ali que tá dobradinha. Cara, houve toda uma preocupação com você. Olha, você fica até sem graça. Isso aconteceu com ela, tá? Então ela foi quando abriu, ela sozinha no quarto, tinha uma roupa para ela. Ela foi, minhas roupas estão aqui. Ela foi entendendo aos poucos o que tinha acontecido, tá? Até que ela encontra lá. Então, que interessante. Todas as preocupações de fazer você despertar nesse ambiente. É como se fosse assim, cara, você é uma visita. No momento, a visita que acabou de chegar. Não é que você é mais importante que outras pessoas que ali moram, que nem uma casa, ali moram, mas na hora que a visita chega, há uma preocupação, nós estamos recebendo um bebê ao contrário. É alguém que nasceu de novo para o lado de cá. Voltou. E veio de uma experiência extremamente complexa e conseguiu vencer a média do umbral. Então, é uma visita que alegra muito esses seres que estão lá. Então, cara, você vai ter ali, na hora que você chegar, as comidas que você estava acostumado a comer, as coisinhas que você estava, o suco, o seu café vai ser oferecido, os seres que estão ali. Cara, imagine, eu tenho certeza que tem gente assim, aqui que é receptiva. Que se você for na casa dessa pessoa, alguém que principalmente eles têm um carinho, né, naquela visita de vai embora, que bota a vassoura atrás da porta, mas aquela cara que você sabe que é especial, alguém que é esperado, sabe quando você sente prazer daquela pessoa estar ali, você sente alegria. E tem gente que é receptiva assim, tem gente que mesmo assim não se aproxima da receptividade dos espíritos do plano superior. É muito legal, tá? Sem contar que você come e não engorda, né? Aqui a gente come, tem que ficar preocupado com nutrição, né? Tem que ficar vendo o que foi, tem que falar com o nutricionista, não sei o quê, tá fazer academia lá, não é bye-bye, não tem, infelizmente, aqui o corpo físico, ele tem uma resposta orgânica que independe da nossa questão interna somente. Ele responde à parte interna no sentido espaço e tempo, muito maior, por exemplo. Tudo aqui é mais lento e mais demorado. Tudo. Se você precisa construir um mouse desse, você precisa pensar, você vai precisar usar o pensamento. Então, vou fazer isso aqui, vou pegar aquela bolinha, tem que botar a pilha, vamos botar uns parafusos, o sistema eletrônico que nós vamos usar, alguém vai desenhar o layout, eu vou botar uma marquinha. A mesma coisa vai acontecer lá, só que o tempo entre a execução e a parte mental é bem menor, mas muito menor. Ele vai ter o mesmo conhecimento, mas o negócio é assim. Então, o corpo físico ele é do mesmo jeito. O corpo físico, se você sair daqui agora e resolver fazer academia, aliás, precisamos voltar para a academia. Vamos voltar junto, todo mundo? Não, se fosse essa semana. Para voltar, fazer um acordo. Você volta daí, eu volto daqui. De vez em quando a gente, estou na academia. Para cuidar do corpo, porque é questão médica, a gente sabe que a gente precisa, infelizmente, cuidar do corpo que está aqui, por causa desse espaço e tempo de saúde entre a gente, tá? Apesar de que a academia é um ambiente horroroso. Mas é a única coisa que nós temos, se você não tem no seu prédio ou na sua casa, para poder fazer alguma coisa.
tá? Então lá você não tem, porque o corpo, ele responde a uma capacidade muito mais mental do que física. Ele também responde ao físico, tá? Mas na quinta dimensão, quinta, sexta e sétima, não é mais assim, tá? Ele é totalmente voltado às questões da mente. Então, se você chegar lá bem, você vai aparecer bem. E outra coisa é a imagem interna. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, eu queria que vocês fossem hiper sinceros comigo. Quando você se olha no espelho, vou fazer enquete aqui. Seja, por favor, sincero, porque eu vou falar. Quando você se olha no espelho, você vê 100% de você, do que esperava? Não estou falando de beleza, estou falando de reconhecer-se. Nossa, raramente, eu muito raramente, quase nunca. E às vezes eu tomo um susto, eu falo, cara, você é isso? É estranho, velho. A gente não se reconhece ali. E não é de agora, porque nunca me reconheci. Eu acho, às vezes eu falo, quando eu pego abro um vídeo meu assim, eu estou falando para vocês aqui agora. Eu, infelizmente, preciso deixar, às vezes, algumas coisas visuais aqui para poder acompanhar. Mas eu aprendo a me desconectar, aprendo a me desconectar do chat, aprendo a me desconectar dali, eu aprendi. Mas, para poder desenvolver o assunto. Mas eu olho, não dá, velho, não encaixa. Não dá, somente quando reflete imediatamente. Na hora que eu respondo aqui, ele responde lá. Tem gente que tem um pouquinho mais de felicidade nesse aspecto, que bom para vocês não carregam isso. Mas isso é da parte espiritual da gente. O conceito mental versus resposta física, ele não encaixa. Não é que seja, não é beleza, e é por isso que os espíritos são tão naturalmente joviais. Por isso são tão leves, eles são os traços que eles carregam tanta confiança. E é isso que eu queria falar agora. A beleza dos seres que moram nessas dimensões. Eles não é vaidade. Vaidade é outra coisa. É naturalidade sincronizada com o interior. É simplesmente aquilo que era como se você, eu nem sei dizer o que é isso. Você olha no espelho e fala, nossa, sou eu. Este sou eu. Assim eu sou. Não é uma questão de falar, meu Deus, olha como eu sou bonito, olha, não é isso. É uma questão de sincronicidade que existe muito fortemente, independente desses padrões de beleza, que eu nunca me conectei a padrão de beleza e coisas assim, até porque senão eu estava fazendo exercício, estava para ficar fortão, outras coisas. Não é isso. É sincronicidade, e você não sabe nem dizer que sincronicidade. O mais interessante é que, se você perguntasse para mim o que seria, eu não sei responder. Eu sei só... Eu acho que muita gente está se identificando com o que eu estou falando. Eu só sei que tem alguma coisa que não é isto que meu corpo físico induz a ser. Então não é só uma questão, é geral. Eu acho que até tem questões mentais, comportamento, que não fazem sentido para mim quando estou desperto desse corpo. Não vai fazer sentido para você também. Então esses são as pessoas, o mundo espiritual. Assim, os seres se identificam, eles são firmes. Sabe, leve, sabe uma pessoa que olha para você com leveza, com tranquilidade, ele nunca vai pensar, ele está olhando para mim porque meu negócio está torto, ele está olhando para será que minha sobrancelha está no seu... será que meu cabelo está no seu quê? Será que meu dente... Isso não existe. Então isso é um tipo de desconfiança, sabe quando você está sempre preocupado com o corpo, será que eu estou torto? Será que eu estou colheira? Será que não sei o quê? Será que meu bucho? Essas coisas não vão existir lá. Disso é de uma... só isso, e não é só. Mas estou falando de uma coisa. É de uma liberdade. Cara, eu vi minha mãe. Cara, que coisa interessante, harmonicamente, a forma da autoimagem dela. Eu vi minha mãe como ela, e eu consegui me libertar do conceito que eu tinha corpo, minha mãe, idosa. Minha mãe está mais nova que eu. Mas não é uma questão de estar mais nova. É a imagem. Tudo está no lugar, do jeito que ela provavelmente se enxerga. Então, é uma coisa... Isso não faz nenhuma relevância, só queria falar a você, para os moradores que estão lá. Mas a externo, ele simplesmente reage àquilo que você está internamente, que é a parte mental. E é isso que eu estou tentando falar.
A situação aqui, você precisa fazer alguns procedimentos, algumas ações, pentear o cabelo, cortar a barba, não sei o quê, se arrumar, passar um pé. Essas coisas não vão acontecer no astral. Isso é natural. Você entende que você transmite uma sensação de leveza. Então, na sua aura já tem um pouco de perfume. Se eu chegar perto de você, você já transmite aquilo que faz parte da sua essência, a mais pura. E cada pessoa tem uma frequência, uma identidade interessantíssima, única, lá nessas frequências, tá? É muito legal. Lá, nós estamos falando também de ambientes que existem e as responsabilidades existentes nesses ambientes. Quanto mais alta a frequência, mais natural são as ações. Os espíritos não precisam ser chamados a atenção. Eles lá são seres que cara, é uma pessoa que ela se movimenta. Ela chega nesse ambiente, ela vai ficar um pouquinho, daqui a pouco ela vai, sabe, o que seria normal de uma pessoa sensata. Você está deitado na casa de alguém, daqui a pouco você chega na cozinha, posso dar uma lavadinha na louça? Não. Deixa eu ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer? Posso ir ali no mercado, compro um pão. Essa é a sensação de uma pessoa que pertence à dimensão superior. Então, os seres que moram lá são felizes, porque todos eles participam de um contexto de forma extremamente feliz e responsável. Assume-se responsabilidades. Não existe a opção, apesar de nós entendermos isso no mundo, pessoas aqui são assim e elas são doentes. Nós temos que cuidar dela. Cara, é doença. É uma doença de alma. Quem está encostado, quem não está fazendo nada, quem está dependente, quem não está conseguindo se mover, está com alguma tristeza, alguma reação tão profunda que perdeu a empatia. O umbral engoliu. As dificuldades, o próprio eu a pegou. A realidade entre ela, as dificuldades internas e a mistura de mundo e o que está acontecendo ao redor, tirou a total lucidez. Ela não consegue chegar, olha, peraí, não, eu não tenho nada, mas eu posso fazer o que eu... Isso é o normal, isso é o natural, isso é o clique. Você está lá. Só que tem gente que não pode, não consegue. Ela está tanto ela, é tanto eu, é tanta dor que essas consciências não moram nesse ambiente, eles não conseguem chegar lá. Não é porque é uma questão de frequência, é uma questão, não é por seletividade natural, é natural, esse ambiente ele é criado assim como foi criado o umbral. A dimensão superior ela é refeita, totalmente moldada dentro das ações de específicos seres que existem. Então esse ambiente ele adequa a esse tipo de... E é difícil manter, sabe? É como se você pegasse uma pedra de tijolo e mantesse no local onde sobe o gás hélio. Ela não fica, ela cai, não é uma questão, não tem como. Ela simplesmente nem chega lá. Não chega. Nem que tentasse. Então, eu estou falando para você entender, os seres que ali moram. Então, é muito bonitinho. E outra coisa, o conceito bônus horas, tanto usado no nosso lar, tanto usado em outras dimensões, ele já não existe nesses locais, eles não são necessários. Porque o conceito bônus horas é assim, é para aquela consciência que precisa fazer alguma coisa e tem que ter uma sensação de compensação, porque a coisa em si não a compensa. Não compensa ela. Sabe, é natural que no umbral nós sejamos assim. Como que você vai trabalhar para os outros numa empresa e não vai ganhar nada? É tipo esse conceito. Não ganha nada. Mas o conceito de uma alma em despertar, ela já sabe que o processo ela é mais alto. Vem do universo, vem da gratidão. Cara, não tem força maior que apesar de você não se preocupar, que a força da gratidão. Nenhuma força é maior do que essa. Ah, não é verdade, é assim. Eu vou chegar para você e vou falar, eu tenho um budinha. Não um bundinha no sentido Saulo Pérez, não. Eu tenho um budinha. Aí você vai perguntar, puxa, Saulo, que budinha legal, quanto custa? Não, tu quer 100 reais? Não, tô lhe dando. Vou lhe dar o budinha. Não, Saulo, lhe dou 100 reais. Eu vou lá ele lhe dá. Ficou estranho esse comparativo. Eu tentei, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu fico tentando me aproximar da dimensão superior. Eu não consegui, por algum motivo. Eu tô lhe dando. Eu não consigo repetir, não. O Buda. Tá vendo? O pior que foi sem maldade. Desculpa, Gautaminha. Não tive intenção. Ele tá rezando aqui. Tô lhe dando. Pô, sério, Salsa me dá? Ah, pô. Vou lhe dar.
Tome. Pra você. Porra, obrigado, velho. Ninguém nunca me deu o bundinho. O bundinho. O bundinho. O bundinho, Saulo. Sério, nunca. Não é possível. Nunca. Você vê que eu estou exatamente entre o umbral e a frequência superior aqui, porque eu estou sutil, apesar de tudo, minha intenção foi pura. Nunca. Você vai ficar ali assim. O que eu posso fazer para agradar o Saulo? Cara, eu tenho isso aqui. Será que ele vai querer? Saulo, meu companheiro, eu tenho, velho. Aí, na primeira oportunidade, você precisa de alguma coisa? Olha, velho, eu trouxe aqui para você, nem sei o que é. Ó, caiu aqui no cristal, até que eu derrubei meu cristalzinho azul. Eu cheguei aqui para você. Aqui nem... Cara, você sabe o que acontece aqui? Eu já comi. Eu estou sempre fazendo um exemplo. Pronto. Bonitinho esse exemplo. Fofinho. Eu estou sempre estou juntinho de forma dos meninos aqui. Sempre amigos deles, sempre sutil na minha. Eles não sabem o que fazem para me agradar. Não sabem, velho. Sabe o que acontece? O Jimmy, todo dia, eventualmente, ele vem e coloca uma coisa aqui para mim. Ó. O Jimmy vem, eu chego aqui na minha mesa, ele não sabe o que faz, ele não sabe, fica tentando. Ele desenhou isso aqui, deixou para mim aqui, Saulo, fiz para você. Aí deixa aqui na minha mesa. Outro dia, cheguei aqui, 4 dias seguidos. Tinha um saquinho de bala, eu comi isso aqui. Saulo, uma balinha japonesa que a gente pegou lá na Liberdade. Ele deixava aqui em cima da minha mesa. Todo dia. Ele não sabia o que faz, ele não sabe o que faz. Sabe o que é isso? Gratidão, velho. Olha a força da gratidão. Ela não tem preço. E você nem queria, não era a sua intenção. Só que você, como você percebe que a pessoa quer retornar, você fala, não, você aceita, obrigado. Você aceita com a maior felicidade, porque você quer também que a pessoa se sinta feliz com a oportunidade de retornar alguma coisa. Esses são seres da dimensão superior. Eles vivem nessa energia. Há uma sensação extrema de gratidão. Como que eu faço para agradar, para fazer o bundinha para você? Sabe? Então, infelizmente, é o grande problema desse mundo. Nós aqui não temos... Aqui é assim, tome, R$100. Tome, bundinha para você. Tem gratidão aqui? Obrigado. Ali cortou a relação mental, a relação responsabilidade, a relação foi embora. Esse é o problema. Porque não existe não é uma coisa, é simplesmente uma obrigatoriedade. Eu lhe paguei, você me deu o que eu quero. Então nós perdemos a essência principal da troca, do que de fato é importante, tá? Vamos lá. Aqui você tem que estar sempre fazendo exercício, mexendo nas forças, porque lá você não precisa, porque o corpo astral ele não responde às questões de tempo, espaço, físico, tá? Não precisa contar caloria, não precisa se preocupar com a alimentação, você está sempre... Seu pensamento ele é a sua forma, o ar é o próprio o iFood que entrega ao seu corpo os nutrientes que vão ter receptividade pelas suas questões mentais. Aliás, nosso corpo é assim também. Se você estiver muito estressado, você não tem receptividade. E é tão verdade isso que o sistema o considerado segundo cérebro, que é o nosso intestino, ele não funciona bem quando você está estressado. Até desliga o sistema parasimpático, o sistema entérico, seu simpático, você não consegue administrar corretamente, absorver o que é necessário, a nutrição ao seu corpo. Então, a pessoa estressada, ela não absorve, porque não funciona direito. Ela está sempre agoniada. Então, lá, quando a calma interna, a própria comida, a alimentação, ela vem por esse jeito. Então, ela está falando de uma alegria. É muito gostoso essa sensação do que é a felicidade para esses caras lá de lá, tá? Lembrando de novo que a moeda bônus horas, ela não é necessário. Quer dizer, não existe uma recompensa. Não, você se leva... Cara, isso a recompensa. Você levanta com uma alegria. Eu, quando fui, e eu cheguei 2 vezes, uma com o sistema lucidez na 7ª dimensão, essa 7ª, uma só, que eu me lembro. Quando eu fui lá, a sensação que eu tinha era, vou voltar, vou acontecer, cara, que eu vou descer, que massa, eu estou encarnado, eu tenho oportunidade, eu vou descer, estou lúcido, eu vou voltar, vou fazer... Tá, quando eu voltei, não sentia mais 5% dessa sensação. Não sentia 5%. Perdeu, fui embora. Mas eu conseguia sentir o conceito, mas a sensação, ela foi embora.
Sabe quando você tem uma... Eu não consigo se explicar. Você sabe a sensação contrária. Aqui você levanta de manhã cedo, em São Paulo, por exemplo, você tem essa sensação para ganhar dinheiro. Você é louco pelo mundo, não sei o quê, bota um paletó, não sei o quê, vou fazer reunião, vou conseguir emprego, vou pro LinkedIn, vou levantar, vou fazer um negócio. Aqui, é isso que você sente aqui. Porque todo mundo faz a mesma coisa, você é engolido pela mesma coisa. Você não sente que está sendo engolido por isso, você é engolido. A cidade, os seres que moram nela, a frequência, a média do que se faz, mesmo que você seja um ser de dimensão não daqui, você é engolido se você não tomar cuidado, porque ela empurra você. E essa sensação, ela é a média dos seres que aqui moram. Você fica engolido, inserido nas radiações mentais e comportamento dos seres que moram aqui. O que não acontece nas dimensões. Você chega nesses lugares, os seres, eles acordam com vontade de agradar, de fazer, como é que... De ter plano. Sabe que você tem um plano até meio infantil? Vamos fazer um plano de... Cara, vamos fazer um negócio assim para jogar energia positiva dentro do rio Tietê? Você acorda com um plano desse, você chama os colegas, vamos, a gente senta ali, a gente movimenta, a gente começa a jogar fluido, e você, quando que a gente vai ter uma ideia dessa? É louco, Tietê? Ficar dentro do rio? Eu vou ganhar dinheiro, tá maluco? Fazer alguma coisa da vida? Então, essa sensação que eu senti quando eu estive nesse ambiente, tá? Então, não existe mais necessidade de bônus horas, porque bônus horas só vai até a 4ª dimensão. Desse tamanho. Ele sai das frequências das cidades como o nosso lar, que moram seres dependentes, tanto que o nosso lar teve briga por comida. Briga por comida, sendo vários espíritos expulsos do nosso lar por tráfico de alimento. Nosso lar fez um trabalho para tirar peso da carne, que ainda existia, tirar o peso da comida, da forma como nós entendíamos, para poder começar a entender o conceito de dimensões superiores, de inserção pelo ar. E começou-se a estudar a alimentação de uma forma diferente. Primeiro com caldos sutis, aí começou a ter, pelos cantos, pessoas que não conseguiam. Esses foram educados, deram prazo, não acompanharam, foram expulsos, não conseguiram ficar na cidade. A cidade, apesar de estar no umbral, ela tinha um conceito de trabalha, você tem um bônus. Por quê? Porque você precisa entender que você tem uma coisa de volta. Não existe... A gratidão não é o conceito do coração dos seres que ainda moram em frequências baixas. Então a gente é muito rancoroso. Eu só acredito naquilo que eu pego, naquilo que eu faço. Eu não vou fazer nada por ninguém. Vou fazer, eu quero o meu de volta. O conceito de ganhar alguma coisa, sempre porque vai fazer algo, é um conceito de umbral. O conceito gostoso é quando alguém faz alguma coisa por você desprendidamente, e você até permite que essa pessoa faça por vários. É um conceito de liberdade total, eu me alimento da sua paz. Eu fico feliz, é uma satisfação. O conceito de quem mora nessa dimensão, eu fico mais feliz quando eu vejo você feliz. Mas não é o conceito daquela que você ama. É o conceito mais puro que você pode ter. Você vê sua mãe feliz, talvez. Você vê seu filho feliz. Não é o amor da sua vida também. É umbigo ainda, tá? Instintivo. Mãe, filho, amor, é tudo umbigo. É você, qualquer ser, cara. É umbigo porque são seu sangue, é um instinto que você tem de proteção, onde você ainda não entendeu o conceito de externo, e você começa a entender o conceito com pequenos seres mais próximos, parecidos com você, tendo, inclusive, às vezes, seu sangue, para que você olhe, que ele tem meu sangue, grandes coisas. Olha a bobagem. Isso não existe nos seres dessas frequências. Eles não sentem assim. A satisfação, ela é incrível de fazer o bem. Não existe a opção de uma pessoa passar fome. Não existe a opção, não existe a ideia, esse conceito é inexistente. De uma pessoa estar na rua, de uma pessoa não ter futuro, de uma pessoa estar agoniada com o coração. Não existe. Esses seres vão trabalhar para que... Como que a gente faz para... Então, primeiro que você não chega lá. Mas se chegar, qualquer um, você vai sentir, esses são seres que... Todos eles são assim. Por isso que o ambiente é incrível. E eles são... É como se fosse um nível de seletividade. É como se... Pense na melhor pessoa que você conhece. Alguém que você... Cara, que sempre esteve ali. Não é só por você, não. Por qualquer um. Alguém que vai servir, você pode contar com aquela pessoa pela aparência, pelo braço, pelo ouvido, que não dá medo, que você chega do lado e você, nossa, que bom que essa pessoa existe. Este é uma ideia pequena, pálida, dos seres que moram lá. São esses. São seres de confiança, tá? Infelizmente, tem gente que não vai conseguir saber
pensar nessa pessoa que eu acabei de criar aqui, ou solicitar que você não criasse, mas pensar, você não vai conseguir. Quer ver só? Que triste isso. Só para ter noção onde nós estamos. Tá? Na mesquinharia da inconsciência do mundo que estamos. Você consegue visualizar, não estou falando criar não, tá? Essa pessoa super confiante aqui na Terra, existe ela na sua vida? Você consegue? Que você não tem medo de nada. Que é a própria presença da luz, que ela é a própria presença da segurança, segurança em todos os aspectos. Você precisou estar ali, emocionalmente, financeiramente, eu tenho de dormir, tá ali, eu boto a mão assim, você desliga a alma um pouco. Não existe muitos, velho. Infelizmente, é tão difícil que se você tiver, vai ser uma pessoa, normalmente alguém mais próximo do seu sangue. Porque assim funciona o mundo aqui. No máximo, se eu fizer uma enquete aqui perguntando se conhece alguém que não é do seu sangue, diminui aqui, tá 70% das pessoas aqui estão falando, quase 70% que não conhecem essa pessoa. E sendo que os poucos que estão, os quase 30 e poucos por cento aqui, provavelmente são da família. Porque é o nível, é o meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão. Nunca vai ser fulano, meu amigo, pode até ter, mas vai ser mais difícil, né? E quando tem, não é perfeito, porque não é perfeito. Esse ser, você vai ver que é meio difícil, tal. É um incrível, mas tem suas personalidades. Lá está falando de seres super legais. E é como se você juntasse o supra-sumo dos seres. Ele está lá, tá? Então, lá, você tem esse sistema que quebra o capitalismo, é um sistema de me dê meu. Me dê o meu. Outro dia eu estava vendo o conceito do investidor. Não, investidor, não sei o que tal. Estava vendo aquele negócio do Shark, não sei o que. E eu olhando, né, eu fico filosofando. Cara, às vezes eu não gosto de ser assim, mas tudo que eu olho eu filosofo. Tudo. Não, o que eu posso fazer para botar uma sua empresa aí? Porque eu vou botar 20%, 500 mil, 20%, 25% de participação. Eu fico assim. Velho, o produtor, né, não tem nada a ver com isso. É como se fosse assim, é um conceito de eu vou entrar e eu quero de volta. Não é assim, é um conceito muito, não dá nem para, eu não consigo nem definir o que é isso. É como se fosse literalmente, alguém que quer invadir, pô, vai trazer alguma experiência, não sei o que, tal, questões jurídicas e contábeis e tarará, conhecimento, e vai pegar o seu produto, aquilo que você tem, e pegar para ele. É como se assim, não existe não é um processo de ajuda, é um negócio assim, eu quero o meu. E a gente entendeu isso como normal, isso é a normalidade do mundo. Nós vivemos no mundo e isso é normal. E não é. Isso é estranho, cara. É estranho quando a pessoa só faz alguma coisa pensando, tudo é troca, tudo é estranho. Eu tô jogando Diablo aqui, é tudo assim. E, cara, eu dou produtos lá, eu baixei um produto lá que custava 300 bilhões, um dos produtos mais caros do jogo. Tinha um cara que falou, tô precisando, eu falei, tome, na hora. Eu nem sabia, nem pensei nisso. Não foi por questão de você fez isso, é porque me assusta que no lugar onde era para você relaxar, que é uma cópia de um mundo que não é real, as pessoas continuam capitalistas, pegando seu tempo, vendendo para os outros, e não ajuda ninguém, velho. Ninguém se ajuda naquele lugar. É o próprio mundo do diabo mesmo. É cada um por si. Eu peguei um negócio aqui, dropei um negócio. Olha, eu tenho 2, mas acho que eu vou vender esse aqui. Aí tem um cara que precisa muito. Aí o que você faz? Tô vendendo. Aí vende absurdo o preço, aí começa o cara vendendo contra lá. Então vira um mundo feito à parte, com a própria dimensão, com as personalidades humanas ali. Aí eu fico tentando quebrar esse negócio. Meu Deus, não é possível que ninguém perceba que isso aqui, nós estamos contaminados com um negócio como se fosse normal. E não é. As pessoas estão precisando. O que tem você... Sabe por que eu gosto de falar disso? Porque é meu tempo. Eu fui lá, fiquei farmando, dropei uma bota. Parece besteira, mas não é. Mas esse cara não consegue, ele não conseguiu. Eu falo, velho, eu tenho uma bota aqui, toma aí para você. Não existe isso. No máximo uma sobra, tal. Então, cara, isso é um conceito inexistente nas dimensões superiores. Isso não existe. Isso só existe em locais onde os seres são extremamente assim, mesquinhos. Nós toma lá da cá. Não vem negócio como é que eu vou ganhar?
Onde é que eu vou botar aqui que eu quero mais? Quero mais. É assim que funciona. Eu tenho um... e aí vai, é uma inconsciência muito interessante que eu estou falando, porque os ambientes, eles são extremamente arrumados, velho. Tudo é arrumadinho, as pessoas são caprichosas. Elas cuidam das casas, elas cuidam dos lagos, elas cuidam das ruas. Os seres não são bagunceiros. Então, a parte mental, física deles fica organizada, a parte externa também fica, velho. É super caprichoso, os lugares são bonitinhos, tá? Eles são arrumadinhos. Deixa eu ver se eu baixei a imagem aqui. Baixei. A forma como você vê o mundo, a imagem que eu fiz foi mais ou menos assim, porque eu já vi rios assim, tão bonitos assim, tá? De pessoas. Esses são caras legais, ó. São pessoas de extrema confiança, todas elas. Todas elas vão conseguir. E outra coisa que eu vi na minha experiência que eu tive uma experiência para chegar aqui, eu fiz um relato ontem. Teve um momento que eu chegava perto de um cara, eu esqueci de contar isso, ela contei para a Carita no carro, quando estava voltando depois de falar, cara, como é que eu não contei? Esqueci. Também não estava. É como se algumas coisas parece que ficam na submemória, assim, na memória, você não acessa ela tão rápido. Tinha uma hora que eu estava perto de um cara, eu tava voando, parei na praia, aí eu fui no local, tinha uma casinha, fiquei vendo a casinha, tinha um cara. E eu olhei pro cara, assim, e eu vou botar a imagem, se vocês puderem ver. Eu olhei pro cara, ele tava sentado no lugar, ele não tava percebendo a mim, eu vi, me aproximei muito rápido dele. E eu consegui ler o interior dele, enquanto eu falava com ele. E eu, ele falava, tava na quinta dimensão ali, provavelmente, ali. Eu acho que foi uma frequência daqui. Aquilo era uma frequência um pouquinho mais alta do que o normal. Aí eu não sei qual é, não perguntei. Eu falei, cara, que negócio interessante. Sabe quando eu vim puxar assunto com você, eu falei para ele isso. Eu vim puxar assunto com você. Eu queria saber daquela casinha, ele falou umas coisinhas para mim e tal. Eu não lembro o que foi que ele falou, mas ele falou. Eu vim puxar assunto com você, só lembro dessa parte. E eu li o seu interior. Eu sei que você não é daqui, que você veio de outro local. Eu sabia que ele gostava de algumas coisas. E eu conseguia conversar. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Quando você vai puxar assunto com uma pessoa, o que é ser simpático? É a pessoa começar a falar das suas coisas e você, eu gosto desse livro também. Poxa, você faz isso? Que legal, eu também estudo projeção astral. Você faz reiki? Poxa, você fica esperando uma deixa para você sentir sincronicidade. Aí você entra em sincronicidade pelaquilo que a pessoa fala e você se identifica, parece que vocês se conectam. Tem alguma coisa. Cara, eu olhava pro cara, as coisas vinham assim, ó. Aí eu conseguia, eu conversava, eu não sei explicar o que era aquilo, é incrível. E eu conversava com o cara, eu falei para ele, eu consigo ver você, eu tô te vendo. Eu consigo conversar com você, eu consigo sentir empatia antes de falar com você pelas coisas que eu estou vendo. Muito legal essa sensação, muito. Eu não sei nem falar dessa sensação qual é, porque eu nunca pensei sobre isso. Até esse dia, eu era inconsciente. Você chega para conversar com uma pessoa, a pessoa começa a conversar e você fica pegando no ar, às vezes algumas coisas são irrelevantes, você dá atenção para a questão empática, outras são problemas pessoais dela, outras são mais ou menos, ela vai falar de time de futebol e tal. A outras, você fica tentando pegar no ar se tem alguma coisa que ela vai falar que você vai dizer, eu sou uma pessoa que acordei hoje de manhã um pouco com sono, não sei o que, tomei um café quente, você toma café, gosta. Sabe que você vai pegando a coisa no ar? Eu pegava do cara no ar antes de ele falar qualquer coisa, isso foi incrível. Muito massa essa sensação. Então a empatia, ela é natural. O cara chega do seu lado, imediatamente você já está abraçado. Porque ele está te lendo. Por exemplo, essa senhora que chegou para mim, ela me via tão profundamente que ela sabia o que estava acontecendo comigo. Ela falou, olha, sempre que você quiser, deita aqui. É seu. Esse quarto está separado para você. Aqui, ela falou. Não precisa você vir para cá fora do corpo. Você fecha os olhos e vem para cá, que você vai conseguir acessar. E eu achei isso incrível, porque até então a gente sempre pensa, para ir para a dimensão mais alta, eu preciso ir até lá. Este é um conceito interessante, que de fato nós estamos inseridos no umbral, mas mentalmente você consegue chegar até aqui. Eu consigo. No quarto não está assim não, tá? Na minha mente ele é um pouco diferente, eu não consegui fazer ele ficar igual. Então, incrível, tá? Então você tem lá, o vento é suave, é constante, está em harmonia com o ambiente, tá? Ao tocar nas folhas, ao tocar nas coisas, você sente a energia das coisas. Você pega, você sente. Você faz. Você tem eventos de pessoas que realmente gostam de pintar. Às vezes você está no canto. Eu lembro que uma certa vez eu fui no local, eu não sei que lugar é esse, e tinha um corredorzinho, tinha uma música tocando. No ar, não sabia. Eu fui descobrir essa música, eu acho, muito tempo depois, que era essa música. Tinha uma grama com pessoas treinando volitação.
E eles simulavam a posição que a volitação ia ser feita. Por exemplo, estamos nessa dimensão. Aqui você volita assim. Vou baixar um pouquinho a frequência para vocês verem como é. Tenta volitar agora. Tá, tenta fazer. Ali ia descendo e as pessoas não. Era tipo um dome grande assim na grama, só que você não via, né? Mas daí daquela região toda, ela simulava a frequência de voo só, não umbral, só o voo, como que o voo ficava. E eu participei um pouco, então você vai andando nos lugares assim, tem pessoas estudando todo tipo de situação, obviamente com as devidas responsabilidades sobre aquilo que eles fazem. Então são coisas que os melhores eventos que você vai ter aqui, você vai pensar no Rock in Rio, numa palestra, num curso de alguém que é pago. É isso que eu falo, às vezes dá vontade de a gente marcar algumas coisas para parar com isso, até fazer conceito, né? Fazer coisas gratuitas, fazer mega eventos, mudar um pouquinho a coisa. Mas vamos tentar fazer um troço desse? Todo mundo se ajuda, sem custo, um vai ali e tal, pega um negócio, vamos fazer um evento no parque, sentar todo mundo no Ibirapuera, fazer um tal, todo mundo sentado, gratuito, um mega curso online, ao vivo, gratuito, para a gente tentar fazer um conceito de parar de se tomar lá da cá, porque é uma agonia isso. Essa sensação, né? Você tem, no corpo mesmo. Fazer um grande evento, tal, inscrição para o curso tal, vai ser feito em tal lugar, e não sei o que, vamos sentar, gratuito, para todo mundo. É que a gente mora num ambiente que a gente tem medo da frequência, quando você faz evento assim, né? Você fica sempre preocupado. Mas você tem que se relaxar, sempre falo até para. Cara, olha, se a gente já está aqui, você já fez o mais difícil para encarnar. Fica se protegendo de, não, esse é a coisa, entendeu? Aí você faz uma mega coisa e tal, para todo mundo, sem custo, tá? O cara vai lá, marca no Parque Ibirapuera, no meio de um lugar, você vai antes, você senta, fala com o pessoal do parque, vamos essa região aqui, sentar, tem problema? Não. E faz um negócio gratuito, sem nenhum custo, né? Bota uma câmera para todo mundo assistir, né? E para as pessoas poderem que não podem ir até lá fisicamente, e bota um dia de sol, tal, esperamos que a gente faça uma prece pedindo para São Pedro não chover no dia. Mas tem uma concha acústica lá também, a gente faz um negócio gratuito, um curso, mas de graça. Porque, cara, tudo que existe assim, tudo que existe nessa desgrama desse mundo, é um tomar lá da cá, parece que não existe uma mega ajuda. Porque a gente pode se mega ajudar. Seria muito melhor se a gente conseguisse fazer isso. Fazer uma mega ajuda. De que assim, eu vou, se não seria assim, eu vou arcar com tudo, com o auditório, com o local e cobro, vocês todos vão lá, sentam, ficam assistindo o ser humano, pagam, ninguém se vê, ninguém se fala, não. Ali foi um evento em que todos participaram. Muito legal isso, né? Esses são conceitos que precisam começar a acontecer nessa dimensão. Aqui está tudo pago. Né? A gente precisa quebrar isso de forma carinhosa, educada, mostrar que funciona de uma forma desinteressada, onde o interesse é só fazer uma sensação gostosa de frequência legal. Somos legais? Não somos. Somos perfeitos? Não somos. Mas podemos tentar? Podemos, só tentar. Vai dar ruim às vezes? Vai. Mas tentamos. Se não tentar, nunca vai saber. Né? Então você tem músicas ao ar livre, com jardins de contemplação, com lagos cristalinos, conforme você vai lá aqui, o ambiente está lá. Um show onde o palco é o próprio lago, o ambiente, a gente não precisa daquelas coisas todas, tá? As pessoas falam, isso é só para todos, as informações são transmitidas para todos, tá? A fila VIP, o local FIP, não sei o quê, tá? Essas coisas não existem. Tá? E não dá, você tenta. Aqui a gente vai sentar, fisicamente, vai estar um meio triste, outro não sei o que, outro feliz, outro ansioso, outro tal. Ali a gente vai tentar desligar, mas ninguém vai conseguir ver muito um ao outro, mas pelo menos tem uma sensação de pequena inserção. Pequena, porque na verdade daqui a pouco um vai para suas casas e cada um vai para os seus lugares e não sabe o que, é que as pessoas têm. Mas dá uma sensação minimamente de inserção, de que, nossa, eu estou no local onde aparentemente é para todos, sabe? Não é só para alguns, tá para todo mundo. É uma sensação gostosa essa, tá? Você tem locais lá que são a Patrícia conta no Violeta Santanella que tinha um lugar chamado a Casa do Escritor. Uma colônia móvel, tá? É como é gostoso se deslocar pelo espaço. É uma cidade espiritual que fica nas dimensões mais altas, em que ela não fica parada, ela se move com a Terra. Então ela vai se movendo. Todos nela que habitam vibram numa intensidade, sustentando-a. Exatamente isso que eu estou falando. Todos sustentam o ambiente. É uma escola que voa. Você entra nesse local, o local não fica num local só. Onde é que ele fica?
É enorme, por aí. Imagine fazer um intercâmbio desse ambiente. Muito gostoso, né? A sensação disso, né? De participação, ela não pertence a nenhum lugar. Até isso ela tem esse conceito. Ela não é de nenhum lugar. Ela não está sobre o Rio de Janeiro, como o nosso lar. Não, ela existe. Por aí. E você pode ir, né? Então são conceitos de desprendimento. Aqui nós temos isso, eu nasci em tal lugar, a minha bola, assim. Cara, é uma coisa, eu não sei como ninguém vê isso. É tão animal. Agora tá aí, ó. A Rússia jogando bomba nunca foi tão atingida, estava aqui, a Ucrânia nunca foi tão atingida, tal. Os bodas para passar, aí vem aí agora tem um vice americano, vice italiano, agora que vai mudar, não sei o quê. Para passar por aqui, nós temos que ver se você tem dinheiro, se você teve parente sanguíneo aqui. Não. Aí teve agora até aqui lá, não sei o que, nos Estados Unidos, tá vendo se você casou, se pode, casou mesmo. Ah, cara, é um negócio tão... É do ser humano tentando burlar, o país tentando controlar, aí vira um negócio assim, tão umbral, velho. Isso é tão pequeno. Então, hoje em dia eu me senti muito bem. Nós estamos num parque aqui em São Paulo, tem uma quantidade muito grande de bolivianos. Muito grande, muito gostosa a sensação. Estávamos gente lá, em conversação, todo mundo ali no... E as pessoas passeando, tudo inserido ali, todo mundo tentando uma vida, umas famílias juntas. Por um momento eu até pensei, foi parte disso, de fazer o tema de hoje, no momento que eu andava naquele parque, que eu via aquela inserção. Claro que não era perfeita, ali tinham várias dificuldades, a polícia estava ali por motivos diversos, mas eu desliguei um pouco disso e tentei pensar alguma coisa além, para sentir uma sensação de tranquilidade, né? Não permitir, tá? Então, nós sabemos aqui, ó, os games imersivos que existem nessas frequências. Já participei de vários. Museus, já falei várias vezes. Você não se preocupe, a tecnologia lá é incrível. Já falei no vídeo. Eu estou usando uma tela para falar com vocês. Vocês estão usando uma tela para me ver. Aqueles que estão aí também estão usando algum equipamento para ficar ouvindo. Não vão ver, mas vão ouvir. Isso não existe lá. Esse conceito, conceito de distanciamento, apesar a gente conseguiu fazer uma coisa evolutiva bem interessante. Nós parecemos estar perto, mas não estamos. Estamos perto no conceito, isso é muito bom nas ideias. Mas nós não conseguimos ainda inserir. A verdade é que seria gostoso, isso não seria bom. Se você conseguisse agora, eu vou começar um negócio aqui, nós sentar do nada, nós nos projetássemos para um lugar grande, cada um, naquele momento, aquela horinha, aquela 1h30, quando estamos juntos aqui, sentássemos no ambiente, cada um sentava num lugarzinho calmo, galera, vamos conversar, vamos. E começar a bater um papo, e a gente estava interagindo, conversando. Então, assim funcionam os games, as interações no astral. Eu não sei perfeitamente como que eles fazem aquilo, mas você entra na coisa. Cara, eu colocava, você entra, você passa num lugar, você é o próprio personagem. Você não tem, não é uma coisa que você vai jogar, você é a coisa em si. Você entra no mundo e é você. E isso é no museu, isso é nos games, isso é... E não só nos drones. Eu fui numa feira científica, que eu não sei onde é que foi aquele negócio, onde tudo era mental. Cheguei nessa feira, tinha uns drones. Foi uma coisa mais interessante. Tinha um chipzinho pequenininho. Era um chip transparente, desse tamanho aqui, já é menor. Era um negocinho pequenininho, não sei se eu botei aqui. Tipo um chip de celular, pronto. Mas era um pouquinho maior. Era um gelzinho. Tá? Eu vi um negócio de uma bola, que eu não me lembro foi o que eu fiz, mas eu vi. Era uma bola que fazia um negócio, ela transparente, não sei o que ela fazia direito. E esse chip, você colocava ele aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui, assim. Na têmpora aqui. Ao fazer isso, a sua visão, a visão tinham até 8 drones, tá? Só que não era um drone como a gente vê aqui, era um troço parecendo um disco voador. E o cara falou assim, vamos deixar ele controlar só 2, porque ele tá fora do corpo, e isso pode deixar perder a lucidez. Aí enfim, o cara era o conhecedor da máquina lá, né? Quando eu coloquei aquilo, 2 deles pegaram voo. Eu não me pergunte como, eu conseguia controlar os 2 ao mesmo tempo. E a minha visão era perfeitamente... Eu estava enxergando aqui, na pessoa onde eu estava lá, e enxergava as 2 visões dos drones voando à distância perfeitamente. E ele disse que aquela questão do drone
ela era feita para monitorar vários ambientes e dimensões ao mesmo tempo. Então você imagina que um mentor consegue usar um troço desse. Que ele está com o troço dele ligado e o troço desse está voando aqui em cima da gente aqui agora, por exemplo, em vários lugares ao mesmo tempo, analisando. E essa era o que ele estava apresentando naquele lugar. Então achei aquilo incrível. Eu nunca tinha... Cara, nem dá nem para imaginar um troço desse. A gente não consegue nem imaginar, porque eu não estou vendo uma câmera de um drone. Ela vem na minha mente. E eu controlo pela mente. É um negócio que não dá para acreditar. E quase você pode falar que é uma tecnologia alienígena isso, né? Pelo menos que a gente não consegue saber que existe isso na Terra. Então, mas não, existe no astral e não é alienígena. O cara que falava com a gente era morador, sei lá de onde que veio aquilo. Provavelmente vem tudo de algum lugar mesmo. Morador do plano astral. Vê que coisa. Tá? Eu acho muito legal isso, tá? Então a ideia do bônus hora não tem. Os games imersivos. Você tem a questão da conexão incrível com a natureza. Locais e conexões muito massa, as educações, ambientes de educação, tudo é feito, tá? Aqui o salário é dinheiro, lá o salário é a troca, a gratidão. Aqui nós temos game com controle, lá você é o próprio personagem. Aqui nós temos Spotify Frame, lá você tem a natureza gratuita, e ela vem em sua direção, você acessa, é muito incrível. Aqui você tem ingresso do carro, lá todo show é VIP, então sempre que você chega no local você é super importante. O ambiente não é de curso, não é especial, você não pagou para um evento mega super tal, você acostumou a fazer isso, tudo virou dinheiro, aqui lá não é assim. Aqui você tem um museu parado de coisas antigas, lá você entra, você vive a própria história, tá? Aqui você tem a Netflix, que é R$50 por mês, lá você tem entretenimento infinito, com a sua mente entra nas coisas, você consegue ler a mente das pessoas, trazer rápido. Você tem aqui o PlayStation, custa uns 3, quanto custa um PlayStation aqui? 5 mil. Lá você tem o PlayStation 1000, gratuito, que é massa. Tá? Você tem o parque que você vai, anda, tem umas coisas aqui, mas você tem lá níveis e cores que não comparam. Você tem faculdade que você paga aqui de 300, sabe Deus quanto por mês. Lá a universidade é em qualquer lugar. As colônias das cidades espirituais são cidades de estudo, às vezes. Você tem estudos específicos em uma, mas tem estudos específicos em outra. Por exemplo, você vai fazer uma especialização, por exemplo, o Miramês, no livro na Iniciação Viagem Astral, ele é especialista em coluna, ninguém conhecia esse. Áreas da coluna que conectam. Poucos mentores conseguem aquilo de forma profunda, porque está falando dos axônios, de passagens dos neurônios, de conexão, que faz justamente como que sai os gânglios ali, para onde vai, ele vê tudo ali. Ele sabe aquilo tudo. Então, existem locais no astral superior onde você pode estudar somente isso. Você se desloca, vai para esses ambientes e fica um tempo, talvez, ou na cidade, ou vindo e voltando, para poder estudar essas coisas. Então, é de um nível altíssimo, para você poder fazer uma inserção como mentor especializado em projeção astral, por exemplo, conseguindo tirar as pessoas do corpo, ver que conhecimento incrível, gratuito. Aqui, para você fazer um curso, você tem que pagar, tudo aqui é gasto, e faz sentido que seja assim, mas o problema é que não existe a troca, não é uma troca do tipo, me dá de lá que eu dou de cá, parece que assim, como não há gratidão, é necessário que tenha um valor fixo, porque senão ninguém vai cumprir com a sua parte, ele vira as coisas, e olha, é assim mesmo que funciona, tá? Mas mesmo assim, alguém dá, cada um dá o que pode aqui, né? São reencontros, família, amigos incríveis que existem lá. Me lembra o conceito quem nunca assistiu esse filme, aconselho a assistir, de Capax. Aliás, como é um filme que é muito difícil de achar, eu vou fazer uma coisa que eu não faço aqui. Esse é o único filme que eu tenho guardado. Tá? Único. Eu vou... compartilhar com vocês esse filme aqui. Deixa eu achar ele aqui, tá? Tá em IVA... Aqui, ó. Capax 2001, esse filme. É com Kevin Spacey, tá? Vocês têm a legenda, tá aqui junto, tá? Vocês têm que assistir com um programinha específico, tem o VLC, tem alguns programinhas, no celular também tem, tá? Ver se vai conseguir, vou copiar o link da pasta, vou colocar aqui, para vocês assistirem esse filme, um dos filmes mais legais que eu já assisti. Esse aqui, Capax, muito incrível ele. Capax é uma história meio ambígua, tá ali, tá? Vocês baixarem, abaixa, daqui a pouco quebra o link. É um filme de uma história meio dupla, de um cara que ficou louco e diz que ele entra no hospício, literalmente, de um hospital, para pessoas que cuidam da saúde mental, e ele diz que é um ET, que veio de outro planeta. Então, você fica no meio, o filme inteiro, entre um cara, só que ele muda, o cara vira
Ele entra, o cara era de outro planeta mesmo. Ele descobre coisa, fala coisa com os outros, e todo mundo fala assim, o médico trata ele como se ele fosse doido, no final o médico começa a ver que é verdade. E acontece um monte de coisa legais, assim, começa a ver que algumas coisas são estranhas ali, né? Um monte de coisa louca. De fato, ele entrou no corpo de um cara que estava depressivo. Vocês vão ver depois que interessante. O cara, né? Assiste esse filme, que esse filme é incrível. E ele fala, no momento que ele está na terapia com um psiquiatra, ele fala para o psiquiatra assim, isso aí não é spoiler, isso é legal, tá? Não se preocupe, o filme, isso aqui é desse tamanho perto do filme, é incrível. Assiste, tá? Ele fala que lá no nosso planeta, as crianças não são criadas pela uma família. É um conceito, mas é bem interessante. Todos são responsáveis pelas crianças. Todos. Todo mundo. Todas as pessoas cuidam de todas as crianças. A criança não pertence a um, ela pertence à sociedade. E de fato é assim que é, né? Nós tentamos até fazer assim, a escola e outras coisas, a preparação, e outras coisas legais, outros conceitos que são colocados no filme, que você fica super... Cara, eu fiz um vídeo sobre isso aí há muitos anos atrás, eu fiz o FAPAX, que era o FAC sobre o CAPAX, né? Sobre isso, eu não sei onde é que ele anda, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não assisto isso aí, tá? Não assiste antes de ver o filme, veja o filme para você assistir depois, tá? Eu acho que eu não tenho mais ele foi cortado porque eu botava trechos do filme, tá? Aí tinha botado ele no Vimeo, mas cortou, acho que o Vimeo talvez nem tenha mais também, tá? Cortou porque, como eu botei hoje em dia, é assim, por exemplo, meus direitos, tudo é assim. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Esse filme é com o autor dele, é o Kevin Spacey, tá? Foi muito bem no filme, inclusive. Ele consegue transmitir a imagem assim, bem legal. Assiste. Tá de bobeira? Vai hoje. Pega da play nisso aí, tá? Porque eu botei, cara, não tem onde assistir Capax aqui. Vamos. Capax. Vou até ver se tem aqui. Capax assistir. Deixa eu ver assim, diz que tem aqui na... Deixa eu ver se tem no Prime Video. Você pode alugar no Prime Video, tá? Prout, que é o nome dele. Tem no Prime, tá? Dá para alugar, se não me engano. Talvez se você tiver o Prime, você consiga assistir lá. Viu? Só para dizer que se você não precisa, pode ajudar aqui no mundo, né? Assim, a empresa, tá, o local, não precisa fazer uma pirataria. Né? Tá. A favor, de forma educada, não tirar os direitos de ninguém, de quem não pode pagar ter acesso. Tá, dá para ver no cara, tem Capax, vou botar aqui no Prime Video gratuito, tá? Com a sua conta do Prime Video, você consegue incluído no Prime, você consegue assistir ele, eu vou botar o link aqui, tá? Aí a qualidade é melhor, você não precisa baixar um vídeo, mas quem não tem, assiste ali e tal. Tá? E tem também na Globoplay, no YouTube você pode alugar também, na Apple TV, não sei, deixa eu ver. Quem tem aí, né? A Apple TV também tem Capax, tá? Acho que devia tudo ser assim. Eu acho que para um mundo melhor é onde todo mundo tem para todo mundo. Não é perfeito. Eu acho que é uma questão social isso, tá? Social. Todas as pessoas deveriam, em todos os lugares, abrir espaço, todos os ambientes, para quem não pode pagar. Todos. Sei lá, eu fabrico carro. A cada 1000 carros que eu faço, eu dou um carro para uma família necessitada, para o cara trabalhar de Uber e mudar a sua vida. Eu tenho um restaurante, eu sou dono do Madeiro. A cada 100 mesas que vem, uma é separada para qualquer um que não possa pagar. Aí vai bater, ele marcou antes, tal, vai lá com a famíliazinha dele, senta, tem direito a gastar até tanto, senta e é atendido. Eu tenho uma loja de roupa, isso para mim tinha que ser. A cada 100 camisas que eu faço, eu dou 2%. Aí o cara bate lá, como é que tá a fila aí? Todos os lugares tem. Já deu essa camisa hoje? Já tem. Sim, tem uma cota, tá aberta aqui, senta aqui, tá, vem cá, tal. Tinha que ser, todo mundo tinha que ser, tudo. É impossível. Eu acho horrível, eu acho um buraco você fazer. Vem aqui, isso eu tô falando, eu falo na cara. Olha aqui meu curso de espiritualidade, isso o quê? Olha, meu curso, galera. O curso é para quê? Nós estamos no umbral, tem curso, infelizmente, o mundo tem curso de auditório e tal, porém, contudo, todavia, são 100 vagas, 15%, 10% é para quem não pode pagar, certo? Aqui, link embaixo, você avisa que não pode pagar, não pode mesmo, você vai assistir, a gente vai guardar a sua vaguinha. Se não pode agora, se cobrar,
Isso tinha que ser o mundo tinha que ser assim, desse jeito. E isso não é o ideal. O ideal era um mundo de troca, um mundo de todo. Toma aqui, você pega a minha parte, um se ajuda o outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, um mundo de gratidão, de retorno. Olha, eu tenho isso que eu tenho de melhor. E cada um fazendo com o seu melhor coração do mundo. Aí eu consigo tocar para as pessoas. Eu consigo, todo mundo faz alguma coisa. Mas, infelizmente, o mundo que a gente vive aqui é como que eu faço para fazer isso? Eu me lembro de uma pessoa espiritualista, muito gente boa. Muito gente boa. Muito, mas muito gente boa. Mas num conceito que a dificuldade que eu tive, a dificuldade que eu, Saulo, tive. Eu cheguei para essa pessoa, eu falo isso com todo o respeito do mundo, que essa pessoa pode assistir, tá? E eu não quero que ela se sinta constrangida. Mas ela sabe que é verdade. Eu mandei um áudio de 8 minutos para ela. Porque nós íamos fazer um evento, tá? E essa pessoa não queria transmitir online, porque iam pegar o conhecimento dela. Eu falei, velho, o que é que você tem aí, Einstein? Você tem o que aí? Você é Einstein? Você tem alguma coisa aí que vai... Deixa pegar, velho, deixa pegar. Da onde a gente come? Porque a ideia que você tem veio da onde? Veio de algum lugar. Quando você abre, abre um turbilhão, deixa pegar, não faz isso. Você fecha para as pessoas, você fecha para os mentores das próprias pessoas. Aí eu fiz um discurso. Aí a pessoa, não, porque eu trabalhei muito nesse conteúdo, e é não sei o quê, é meu conteúdo, é meu conteúdo, meu conteúdo. Velho, não, velho. Não existe esse negócio de meu conteúdo. Abre, deixa aí, deixa pegar. Quem quer copiar, copia. Da onde veio? Cara, para ter ideia que é o problema. Copiar 1 bilhão copia. Deixa aí, deixa. Pois, assim, essa mesma, nós tivemos um dos maiores, um sucesso total. Uma das coisas que mais... Então, esse é um problema. É todo mundo assim, é meu, vão pegar, porque eu estudei, eu fiz para vender, eu fiz para cobrar, isso aqui eu vou ganhar dinheiro com isso, e se alguém pegar, vai pegar meu dinheiro, vai pegar... É assim, e assim, ó. Solta, pai velho. Solta. Deixa pegar, velho, deixa lá, toma, e tenha prazer quando faça. Alguém usou a sua capacidade. Você foi tão importante, que alguém pegou a minha impressions. Deixa. Cara, quebra esse conceito, pelo amor de Deus, que ninguém tá todo mundo pensando assim. Vocês estão errados, todos eles. Você está fechando a luz para várias pessoas, se é que você está falando de um assunto que veio legal. O conhecimento que vem por você, para vários. Deixou de usar, iluminar vários. A ideia, quando você está aberto, quando você está fechado, você vira um ponto aberto. Os seres vão entrar por você, lá ele. Bom dia.